curso Teoria de Voo Baixa Velocidade, Introdução à Aerodinâmica, Aula 2, Capítulo 2, Fluidos e Atmosfera. Vamos conceituar o fluido, lembrando que o ar é um fluido, porque o fluido ele não possui uma forma física, né? Ele não tem uma forma física definida, ele ocupa praticamente o volume do recipiente onde ele é instalado. Então, ele não possui uma forma física, uma forma fixa definida. Existem duas espécies de fluidos. Eles podem ser alfa líquidos ou bravo na forma gasosa. Os líquidos podemos, como exemplo, citar a água, a gasolina, o óleo e outros. E na forma gasosa, como gases, são o ar, o oxigênio, o vapor de água e outros. Os aviões voam através do ar e, por essa razão, é importante conhecer as propriedades do ar que afetam o voo. São inúmeras propriedades que podem afetar o voo, mas dentre elas as principais nós iremos conhecer são a temperatura, a densidade e a pressão. A temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Então, essa é uma definição científica do que seria uma temperatura, e a temperatura é fundamental para a aviação, principalmente para pousos e decolagens. As escalas termométricas que medem as temperaturas, existem três grandes escalas utilizadas internacionalmente para se medir a temperatura. A escala Celsius, que é utilizada aqui no Brasil, a escala Fahrenheit, utilizada em Estados Unidos, por exemplo, e a cientista, que é a escala Kelvin. A escala Celsius é a escala de temperatura mais difundida no mundo, já a Fahrenheit é uma escala mais precisa que a Celsius, para obter frações de temperaturas. Ou seja, a cada variação de 1 grau na escala Celsius, temos uma variação de 1,8 graus na escala Fahrenheit. E a escala Kelvin é a escala mais correta das três, por ser uma escala científica e por iniciar as contagens das temperaturas no zero absoluto, conhecido como menos 273 graus Celsius. Fique atento, porque na banca da ANAC, essa é uma questão de prova, qual que é o valor na escala Kelvin do zero absoluto. Então, o valor seria menos 273 graus Celsius. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin se relacionam pela seguinte equação: C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Como que isso é cobrado na banca da ANAC? A questão da banca da ANAC virá com um valor, por exemplo, sendo 100 graus Celsius, qual é o valor correspondente, qual é o valor correlato da escala Fahrenheit. O candidato deverá ater-se à memorização desta tabela de correlação, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, substituir o 100 ali no C, né, na temperatura Celsius, sobre 5, ele pode cortar, aí já é matemática, né? 100 dividido por 5 sobra 20, 5 embaixo sobra 1. 20 vezes 9, 180, é igual a F menos 32, passo 32 para lá, 202 graus Celsius. A densidade, como nós já vimos, é a massa por unidade de volume, e a densidade varia inversamente com o volume. A pressão é a força por unidade de área, então o ar contido em um pneu ou gás contido em um botijão exerce uma pressão sobre as paredes desse recipiente, e essa pressão chama-se pressão estática, porque é exercida por um gás estático, isto é, um gás sem movimento, um gás em repouso. Se aumentarmos a pressão de um gás, a temperatura aumentará e a densidade aumentará também. Porém, se aumentarmos a temperatura de um gás, a pressão aumentará e a densidade diminuirá. Ficar atento a esta correlação, que é a lei dos gases ideais, a equação de Clapeyron. Então, mais uma vez para frisarmos, pela equação de Clapeyron, se aumentarmos a pressão de um gás, a temperatura aumentará juntamente e a densidade aumentará também. Já se aumentarmos a temperatura de um gás,
a pressão aumentará e a densidade diminuirá. A atmosfera é a camada de ar que circunda a Terra e é uma mistura de gases que contém aproximadamente, questão muito batida da prova da banca da ANAC, provavelmente corriqueira ela estará na sua prova. Então, a nossa atmosfera contém 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Como nota, podemos citar que o ar atmosférico possui vários componentes estranhos, como poeira, vapor de água e poluentes diversos. Então, esse 1% de outros gases, podemos citar gases hélio, xenônio, criptônio, radônio, são todos os gases nobres conhecidos até pela tabela periódica, tipificados na tabela periódica. Então, ficar bem claro aqui que esta é uma questão da prova da banca da ANAC, que a mistura de gases que contém o ar atmosférico são aproximadamente 21% de oxigênio, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Como que é cobrado isso na prova lá da banca da ANAC? A questão faz uma mistura para os candidatos. Ela bota letra alfa, 78% de oxigênio, 1% de outros gases e 21% de oxigênio. Ou 21% de nitrogênio, 78% de oxigênio e 1% de outros gases. Ou 21% de outros gases, 78% de oxigênio e 1% de nitrogênio. Ou letra delta, que seria a resposta correta, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. A camada terrestre, ela é composta por várias classificações. Temos aqui primeiro, na nossa camada, nós temos a troposfera, é onde ocorre praticamente todos os fenômenos da atmosfera, tais como chuva, raios, trovões. Entre a camada da troposfera e a estratosfera, nós temos uma camada intermediária que se chama tropopausa. Após essa camada intermediária, nós temos a estratosfera, seguindo acima pela camada mesosfera. Por último, ali nós temos a ionosfera e ainda, como não foi citada aqui, mas ela existe, nós temos a exosfera. A atmosfera padrão ISA, a International Standard Atmosphere, ela foi criada com várias finalidades, entre uma delas possibilitar o cálculo do desempenho de aviões em diversas condições a partir de uma condição padrão. Então, alguns parâmetros da atmosfera ISA foram criados para padronizar parâmetros para efeito de cálculos, para decolagem, para pouso, e padronizar os critérios de avaliação dos desempenhos de aviões pelos diversos fabricantes. Então, nós temos aqui a atmosfera padrão ISA. A escolha de uma atmosfera padronizada não foi feita ao acaso, pois os parâmetros meteorológicos considerados, na verdade, corresponde a seus valores médios. Principal característica da nossa atmosfera padrão, conhecida como ISA, ela foi feita levando em consideração a pressão ao nível do mar, que seria 1013,25 hectopascais ou 760 mg de mercúrio, ou ainda 29,92 polegadas de mercúrio. O gradiente térmico vertical considerado aqui é o gradiente a cada 2 graus Celsius, a cada 1000 pés, a atmosfera perde-se 2 graus Celsius. A velocidade do som ao nível do mar, 340 metros por segundo. A temperatura da tropopausa, que é a camada intermediária entre a troposfera e a estratosfera, seria de menos 56,5 graus Celsius. Para cálculo da temperatura padrão, o que vai nos importar aqui para a banca da ANAC, visando solucionar problemas altimétricos, se faz necessário identificar o valor da temperatura padrão em determinado flight level, nível de voo. Para tanto, são necessários os seguintes dados. A temperatura padrão ao nível do mar considera-se sempre 15 graus Celsius e o gradiente térmico vertical a cada 1000 pés serão perdidos 2 graus Celsius. O nível de voo flight level que será considerado. Então, como por exemplo, para o nível de voo flight level 180, ou seja, 18.000 pés, a temperatura padrão de 15 graus Celsius, como é que seria feito esse cálculo?
Se o exemplo é para o Flight Level 180 e sabemos que pela ISA convencionou-se que sempre ao nível do mar nós começaremos com a temperatura de 15 graus Celsius. Como é que seria feito esse cálculo considerando o gradiente térmico vertical, que a cada 1000 pés que a aeronave subir, ela perderá 2 graus Celsius. Então, se nós temos ao nível do mar 0 pés a 15 graus Celsius, se vamos subir, como no exemplo aqui em tela, 180, Flight Level 180, vamos subir 18.000 pés. Então, de 0 a 18.000 pés, nós temos uma variação de 18.000 pés de altitude. Se estávamos com 15 graus Celsius ao nível do mar a 0 pés e perdemos 2 graus Celsius a cada 1000 pés e vamos subir 18.000 pés, então vamos perder 2 vezes 180, né, 18.000 pés, vamos perder 36 graus. Se a temperatura era 15 graus Celsius menos 36, qual seria a temperatura no Flight Level 180? Seria menos 21 graus Celsius. Altímetro é apenas um manômetro e ele é um instrumento medidor de pressão adaptado para mostrar ao piloto a altitude que ele se encontra. E a altitude indicada pelo altímetro recebe o nome de altitude-pressão. Já a altitude real que o avião está voando chama-se altitude verdadeira.